Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto da irmã Jaqueline Teixeira. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não foi eu quem escrevi, foi a irmã Jaqueline. O que eu vou fazer? Vou ler o texto dela e contar para os irmãos só aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre lembrando que vocês devem se fixar aonde? Na palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, é de lá que vocês vão pedir a Deus que dê o discernimento e o entendimento para aplicar, porque não adianta só ler, né? Nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos estar concentrados em ouvir a Tua palavra, em aprender de Ti e em praticar. Perdoa tudo que a gente faz de errado e nos torna cada vez melhores, porque precisamos de Ti. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Pequenos Começos e ele está baseado em Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. E diz assim, olha... É um candelabro e 2 oliveiras. Então, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Eu respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, Senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, respondi, não, meu senhor. Então ele me disse, assim disse o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito e do Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. E depois recebi outra mensagem do Senhor, Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Bem, Zorobabel então era um líder daquela época, né? E o povo de Deus estava vindo lá do cativeiro, da Babilônia, tinha sofrido muito. A irmã Jaqueline Teixeira escolheu o versículo 10, a primeira parte desse versículo que diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, assim, o povo de Israel tinha regressado do cativeiro, lá da Babilônia, né? Onde eles ficaram longe da sua terra há muito tempo. Muitas pessoas eram tão pequenas quando foram para a Babilônia que nem se lembravam mais da terra deles, né? Nem se lembravam da terra, nem se lembravam de Jerusalém. Tem gente que quando foi, era tão pequeno, e tem gente que nasceu lá na Babilônia. Então, assim, foram 70 anos, era muito tempo, né? Então, eles regressaram lá do seu cativeiro, onde eles foram escravos, assim, de uma forma muito triste, né? Eles estavam fracos, sem nenhuma motivação, super abatido, né? Porque o povo de Deus, né, tinha virado escravo e isso era muito difícil, né? Mas assim, tudo que tinha lá na terra deles tinha sido saqueado, tinha sido tirado, o templo tinha acabado, não tinha mais nada em Jerusalém que estivesse em pé. As muralhas que estavam em volta da cidade estavam, como diria o outro, na chão. Não tinha nada em pé. E, logicamente, eles estavam alegres porque eles saíram do cativeiro. Mas ao chegarem, para quem viveu em Jerusalém antes, para quem viu a sua glória, o templo, aquelas portas, tudo o que Jerusalém foi, ficou muito desanimado, né? Cara, como que pode, né? Uma coisa tão linda como era o templo, como era a nossa cidade, agora está em ruínas.
Mas o que o Senhor fez? Como sempre, Deus não deixa a gente na mão nunca, né? E naquela ocasião também, o que ele fez? Ele levantou homens para encorajar o povo para reconstruir o templo. Não, tipo, vamos lá, gente, não é para ficar aí desanimadão. Ó, vou mandar o profeta Zacarias. E o Zorobabel, que era o líder, que era o governador, também estava afim de ajudar. Ele era judeu também, ele regressou lá da Babilônia. Então, poxa, eles animaram o povo a participar da reconstrução. Então, Deus mandou dizer para o povo que a obra seria feita, mas ela não precisava ser feita com força nem com violência. Porque muitas vezes a gente trabalha muito, né, para ver uma coisa realizada e a gente pensa que a gente aqui vai fazer aquilo com as próprias mãos, né? Mas na verdade, quem sustenta qualquer coisa que nós fizermos, assim como naquela época, quem sustentaria a obra seria o Senhor. Era o Senhor que ia sustentar, né? Então tinha um novo trabalho para ser feito e ia ter começado zero. Então muitas vezes nós ficamos desanimados por ter que recomeçar. Mas nós temos que nos lembrar que é tudo no tempo de Deus. E nada que nós possamos fazer dará certo se Ele não sustentar essa nossa obra, por menor que ela seja. Então, o que o texto vai ensinar pra gente? Que a gente não pode desprezar o dia do início das pequenas coisas, né? Porque mesmo as pequenas coisas, elas nascem em Deus. Então, a gente não pode desprezar dia nenhum. Então, qualquer coisa que o Senhor coloque na sua mão para fazer, você deve agradecer e fazer com alegria. Então, não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos. Por menor que possa parecer, tudo deve ser feito com muito empenho. Lembra que a gente tem que fazer todas as coisas como fosse para Jesus? Né? Às vezes a gente fala assim, eu detesto esse trabalho onde eu tô, esse meu chefe é uma porcaria, ele me persegue. Enfim, a gente tá lá, não quer começar do zero em outro lugar e fica onde está reclamando. Então, se você não está satisfeito onde você está, lembra, você não é uma árvore. Você pode sair e recomece com as bênçãos do Senhor. Mas não pode ficar murmurando, que murmurar é pecado, como diz lá em Filipenses 2,14. A gente tem que fazer tudo sem ficar reclamando e sem ficar brigando. Fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Então, valorize a sua semente. E olha, deixa o passado para trás. O que ficou para trás já ficou. Ninguém vive de passado, né? Tem uma frase popular que diz que quem vive de passado é museu. É isso mesmo. Eu penso que o passado, as coisas que aconteceram com a gente, elas devem ser valorizadas no sentido de que elas nos servirão como um retrovisor, sabe? Quando você está dirigindo. O passado aparece no retrovisor para quê? Para que você possa ser direcionado, seguir em frente, olhando para Jesus Cristo e não cometer os erros antigos. Mas você não pode se fixar no passado, porque senão não segue adiante, né? Então aqui o texto fala que um dia o templo de Jerusalém tinha sido muito rico, muito suntuoso. Os muros eram maravilhosos, grandiosos, fortes. Mas agora a realidade era outra, né? Aqueles muros já não existiam mais. Então, a lembrança constante do que o muro era, do que o templo era, é que acabou trazendo desânimo para as pessoas, né? Então, elas começaram a dizer, nossa, mas era tão lindo, nunca mais nós vamos conseguir fazer um templo igual, nunca mais vamos conseguir fazer um muro igual. E aí acabavam desanimando, né? Então, o que a gente tem que fazer é seguir em frente. Nós temos que... Quando Deus nos dá um novo começo, a gente tem que olhar para frente e seguir adiante. Não pode ficar olhando para trás, né? Que nem a esposa de Ló. Talvez a maior desobediência da esposa de Ló foi essa, olhar para trás, se fixar no passado. Talvez lá ainda tivessem filhos, cunhados, né? Genros, sei lá, qualquer amigo. E ela olhou para trás e acabou se dando mal, desobedecendo a Deus e virou uma estátua de sal, né? Então a gente precisa compreender que nada grandioso se constrói da noite para o dia. Tudo que a gente tem que fazer é um processo. E nós temos que fazer esse processo sustentados pela mão do Senhor. Deus sempre vai valorizar os passos dados. Nada do que a gente vai fazer o Senhor vai desprezar.
Ele valoriza o processo de cada projeto. Então você deve se lembrar de cada coisa, cada pequenina coisa de hoje, se colocada nas mãos de Deus, são sementes do amanhã, assim, bem legal, bem florido e bem frutífero. Então, já que estamos quase chegando na primavera, vamos nos lembrar, né, dos pequenos começos, como Deus abençoa os pequenos começos. Aquele botãozinho de flor, breve vai ser uma flor esplendorosa, mas tem que participar do processo. E nós temos que abençoar, pedir ao Senhor que abençoe cada parte do nosso processo, que nós possamos ter esse discernimento de realmente valorizar os pequenos começos. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Comece com alegria as pequenas tarefas que o Senhor der a você, pois Ele mesmo dará o crescimento. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.